E como é que você pula esse abismo? Você pula esse abismo lendo bons comentários da cultura da época de Jesus e da cultura do Antigo Testamento, tá? A gente pode depois falar um pouco de bons comentários da cultura do Antigo, também da Bíblia hebraica. Posso dar mais um exemplo de um abismo cultural que geralmente a gente estranha? As concubinas e as mulheres no Antigo Testamento. No Antigo Testamento e também às vezes no Novo, você vai ver homens que tem várias mulheres e várias concubinas. Concubinas é uma mulher que não é mulher, ela é quase uma escrava que foi comprada, mas também os senhores podiam dormir com elas. E é interessante que você vai lá e lê na Bíblia e todo mundo cheio de mulher, cheio de concubina, e eu falo assim, mas caramba, o que é isso? A cultura da época era uma cultura de muitas mulheres e também concubinas, e era uma cultura que era um privilégio, eu sei que é difícil dizer isso hoje, né? Mas era um privilégio para alguém que estava perdido, sem tribo, se fosse pegado por um líder de tribo e virasse uma esposa ou uma concubina. Mas isso não estou passando pano, a gente sempre fala, mas não deveria ser proibido, Deus não deveria falar? E os autores dão o recado muito claro sobre como deu errado toda vez que um patriarca ou que um rei teve mais de uma mulher e teve principalmente concubinas. Tudo começa em Gênesis 16. Abraão tinha uma esposa só e ele estava com a sua esposa já na velhice, então ele tinha vivido a vida toda só como esposa. E aí, quando Sara ou Sarai, né, ela vê que ela não vai conseguir ter filhos do pai do patriarca, ela entra em desespero, não acredita na promessa e oferece a sua escrava. Então ela tinha uma serva chamada Agar, e a serva Agar quer dizer no hebraico estrangeiro. E isso é muito interessante porque ela era uma estrangeira, ela era o quê? Uma egípcia, olha só. Existe toda essa inversão do Egito que a gente vai ver em Gênesis e Êxodo com essa forma sempre invertendo de um lado para o outro. E a Sarai pede para Abraão que ele deitasse com a sua concubina e depois vai dar muito errado. Ela vai ficar com ciúmes, ela vai expulsar Deus, falar agora não, agora ela tem um filho de Abraão, eu vou honrar Ismael. E Ismael vai ser também líder de 12 tribos, assim como Israel foi, e Deus abençoa ele. E depois que a gente vai ver, Isaac só tem uma esposa, mas Jacó tem duas esposas, porque ele foi enganado, ele só queria uma esposa, ele só queria Raquel, daí recebeu Lia, e ele também, para ter mais filhos, deitou com as concubinas, com as servas das suas esposas, e vê o tanto que deu errado. Todos os filhos das concubinas são os filhos que odiavam, principalmente ali na narrativa, odiavam José e que venderam ele para o Egito. Então eles nem consideravam José irmão, eles consideravam... E aí também Israel, né, que ainda era Jacó, amava mais os filhos de Raquel. Então era uma briga. A Bíblia está mostrando o tempo todo, os autores bíblicos, que era uma atitude errada, mas que culturalmente era aceita e que a Bíblia, por ter uma linguagem direta, não tem assim, e Deus não gostou que eles casaram com as concubinas ou com várias mulheres e castigou. Não, você tem que ler a história toda para você ver. Isso faz parte de um outro abismo que eu vou falar mais para frente, que é o literário. Mas ainda na cultura tem isso. Você vai ver na cultura que os reis, principalmente Salomão, com toda a sua sabedoria, quando ele começa a ter muitas mulheres e muitas concubinas, o reino dele mesmo, nele no poder, começa a decair e vai às ruínas, e os seus filhos se matam, eles matam um ao outro, e o reino divide logo depois com a tribo do norte. As tribos do norte sobem para formar ali o reino do norte, e as tribos do sul ficam duas tribos só, Judá e Benjamim ali com o templo em Jerusalém, e aquilo tá toda a ruína que começou com Salomão na sua decadência, tanto de poder, ele não podia ter poder de tantas armas e carruagens, e ali ele quer ser uma nação atômica, vamos dizer assim, e ele tem muitas mulheres para mostrar e fazer alianças com os povos vizinhos. Então, olha só, culturalmente era aceito a poligamia, mas Deus já estava mostrando lá que, desde Gênesis, que ele cria um homem e uma mulher, Adão e Eva, e não um homem e várias mulheres, e depois Jesus e os apóstolos vão confirmar esse ensinamento. Mais um que é cultural. Naquela época você tinha a cultura
de cada um ir adorar os seus deuses, cada tribo ia adorar os seus deuses, cada nação adorava os seus deuses. Era um costume na época cultural, em várias tribos ao redor de Israel. Quando ia adorar um certo deus e fazer um pedido especial, as pessoas marcarem seus corpos. Eles se mutilavam, se cortavam, então você vai ver esse relato muito claro com os profetas de Israel, mas que eram adoradores de Baal. Vamos lembrar que Elias contra os profetas de Baal, eles não eram profetas estrangeiros, eles eram profetas de Acabe e Jezabel. Então eles eram profetas do povo de Deus, que todo mundo aplaudia, se falava em nome de Deus ali, tinham igrejas gigantescas, e veio Elias, que era o desprezado, veio do deserto, e falar que eles estavam errados, e aí eles vão adorar naquele desafio do Monte Carmel, e eles começam a se cortar, e começam a tatuar símbolos dos deuses. E aí você vai no livro de Levítico, e diz assim, em Levítico 19, que tem vários, 18, 19 e 20, são as leis, principalmente para o povo, mas para os sacerdotes, aonde como eles vão adorar de forma diferenciada. Não vão adorar com sexualidade, né, porque era comum também se prostituir, ter templos onde as mulheres faziam sexo e orgias para adorar os deuses. Mas Levítico 19, 28, pode abrir a Bíblia lá, vai dizer assim: não façam cortes no corpo por causa dos mortos, uma adoração aos mortos, nem tatuagens em vocês mesmos. Eu sou o Senhor. Então o que está querendo dizer ali, todo o contexto? Que Deus está dando diretriz de como o povo de Deus deve adorar. Você pegar esse texto e puxar para os dias de hoje e falar que tatuagem é pecado, é você não entender a cultura da época. O que o texto está proibindo é adoração pagã, outros deuses, e adoração com marcas e cicatrizes. Esse tipo de adoração, ela hoje é bem mais difícil achar, mas ela é totalmente uma blasfêmia, e os sacerdotes não podiam fazer isso, e nem o povo, né, podia fazer isso para outros deuses. Mas não tem a ver com marcar o corpo com uma tatuagem que a gente vê hoje. Você pode até ser contra a tatuagem, só que só não use texto fora de contexto para usar, porque isso é usar o nome de Deus em vão. Quando você pega um texto fora de contexto para aplicar para uma coisa que você acha, você está usando o nome de Deus em vão, e isso é blasfêmia. Deus proibiu isso nos seus mandamentos, ok? O próximo exemplo é o exemplo não sentar com incircuncisos. Existia um costume, era uma cultura, que o judeu, o povo escolhido, não sentava com pessoas que não eram do seu povo, que não tinham circuncisão. Então você vai ver o salmista falando: bem-aventurados os homens que não ouvem o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Quem são esses escarnecedores? São ímpios, pessoas que blasfemam contra tudo e contra Deus. E aí você vai ver que essa cultura ainda existia no Novo Testamento. Não vamos sentar na roda dos escarnecedores, de quem não é o povo escolhido. E aí Jesus rompe isso e mostra que não é pecado. Cada cultura é a sua cultura. Então lá em Lucas 5:30, a gente vai ver o seguinte versículo: mas os fariseus e aqueles mestres da lei eram da mesma facção, queixaram-se aos discípulos de Jesus: por que vocês comem e bebem com publicanos, os que cobravam impostos, e pecadores, incircuncisos, pessoas que não são do nosso povo? Não é que é pecador assim, que você pensa assim, são blasfemos. São pessoas que não eram judeus, né? Que não eram da tribo de Judá ali, que não eram circuncidados. Então, olha só que interessante. Você vai ter um costume que era do Antigo Testamento, estava sendo mantido no Novo pelos religiosos, e Jesus rompe. Como Jesus rompe com esse zelo excessivo pelo sábado? Ele vai falar que o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado, e ele é o filho do homem, né? O homem em hebraico é Adão. Então ele é o filho de Adão, a descendência de Adão. O sábado foi feito para ele, Jesus, ele é o Senhor do sábado. Então, o primeiro abismo é um abismo cultural. Se você não conhece a cultura dos judeus e dos povos ao redor, você provavelmente pode interpretar algo errado.
Ei, você que está assistindo o Corte Entendendo a Bíblia, um programa onde a gente chama gente com grande conhecimento bíblico que vai ajudar você a ler e a entender a sua fé em Jesus Cristo de maneira clara e com autoridade. Se você quiser assistir esse episódio completo, é só clicar aí na tela do vídeo que a gente já disponibilizou o episódio todo para você. Tá incrível, nos vemos lá. Tchau!